Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afasta 8 PMs investigados por suspeita de envolvimento na execução de Antônio Gritzbach no aeroporto de Guarulhos. Rede TV News tem acesso exclusivo a depoimento da namorada do delator do PCC. Ela disse que Gritzbach já suspeitava que era observado ainda em Maceió e que na volta da viagem ele guardou as joias com ela. E você vai ver também. A área alagada do Pantanal cai 61% em 35 anos. Levantamento do MAP Biomas mostra que redução tem favorecido o aumento de incêndios. Depois de 5 anos, Brasil recupera certificado da Organização Mundial de Saúde de país livre do sarampo e da rubéola. Aconteceu hoje no Rio de Janeiro a primeira audiência de instrução do caso que ficou conhecido como Tio Paulo, que era aquele idoso, foi levado morto ao banco, acredita-se que ele já estava morto pela própria sobrinha para assinar um empréstimo. Essa história viralizou, tomou conta das redes sociais na época. Érica de Souza Vieira é acusada de levar o idoso para sacar um empréstimo quando ele já estaria morto. O repórter Tony Vendramini acompanha o caso e tem as informações. Oi, Tony, boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. 6 testemunhas de acusação foram ouvidas. O gerente do banco, 2 policiais militares que estavam na agência, o mototáxi que ajudou a colocar Paulo Roberto Braga no carro e os atendentes de 2 outros bancos, onde a Érica de Souza Vieira Nunes esteve com o tio para tentar fazer empréstimos. A Érica não compareceu à audiência, segundo a advogada, porque ela precisou ser internada às pressas em uma clínica psiquiátrica. Os depoimentos vão continuar em uma sessão marcada para o dia 18 de fevereiro. O caso aconteceu em abril, na zona oeste do Rio de Janeiro, como vocês se lembram. O Paulo Roberto foi levado pela Érica em uma cadeira de rodas para tentar sacar a quantia de R$17 mil. As imagens mostram que ela segurava a cabeça do idoso e conversava com ele enquanto era atendida. Os funcionários do banco desconfiaram dessa situação e chamaram a polícia. Os agentes do SAMU que estiveram no local constataram que o Paulo Roberto já estava morto. A Érica responde pelos crimes de estelionato e vilipêndio de cadáver. Amanda, Augusto. Obrigado, Tony. E o principal bicheiro do Rio de Janeiro foi transferido hoje para o Presídio Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, Rogério Andrade deixou a penitenciária em Bangu por volta das 9 horas da manhã. A operação teve o apoio de 4 viaturas que escoltaram o preso até o Aeroporto Internacional do Galeão, onde foi entregue à Polícia Federal. Rogério Andrade foi preso no final do mês passado numa operação especial de combate ao crime organizado. Ele é acusado de ser o mandante da morte do rival, Fernando Inácio, em 2020. Depois da explosão no número de casos de dengue esse ano, o estado de São Paulo antecipou a mobilização contra o Aedes aegypti. O objetivo é prevenir e conscientizar a população sobre as ações para eliminar os criadouros do mosquito que transmite a doença. A Kelly até que sabe como evitar o mosquito da dengue. O problema foi o vizinho dela. Levando uma comida para um amigo meu, que estava doente. Eu acho que o vírus estava lá perto no quintal dele, tinha bastante coisa. Aí eu acabei sendo picada. Na minha casa eu não deixo nada destampado. Somente como fala? Caixa d'água. A Kelly está entre mais de 2 milhões de pessoas que contraíram dengue no estado de São Paulo neste ano. Em todo o Brasil, o número já ultrapassou os 5 milhões e 600 mil casos, bem mais do que todo o ano passado. De janeiro até o dia 8 de novembro, houve 5.792 mortes em decorrência da doença. A semana de mobilização contra a dengue aqui em São Paulo vai até o próximo sábado. O objetivo é chamar a atenção da população para a importância da prevenção e da eliminação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti antes do período das chuvas, quando o número de casos aumenta muito. De 75% a 80% dos criadouros, eles se encontram dentro das residências. Então, é de fundamental importância a participação de toda a população. Em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, equipes estão nas ruas para convidar a população a participar do combate ao mosquito.
Semana educativa, onde a gente faz entrega de panfletos e educando a população, chamando a importância, da população enquanto cidadão na sua participação do controle também contra a dengue. Quem se cuida pode evitar uma enorme dor de cabeça. A minha caixa d'água sempre tampada, minhas plantinhas, no banheiro, tudo bem arrumadinho. Não deixo água acumulada em nenhum lugar. Depois de 5 anos, o Brasil voltou a receber o certificado da eliminação do sarampo. O país também está livre da rubéola e síndrome da rubéola congênita. Esta é a segunda vez que a Organização Pan-Americana da Saúde entrega ao Brasil o certificado de eliminação do sarampo. Em 2015, o país foi declarado livre da doença, mas entre 2018 e 2022 foram registrados novos casos e 40 mortes de crianças. Para cumprir os critérios de certificação, o Brasil precisou demonstrar que não houve transmissão do vírus durante pelo menos 1 ano. A vacina que protege do sarampo também imuniza contra cachumba e rubéola. Neste ano, a cobertura vacinal chegou a 91% na primeira dose e pouco mais de 80% na segunda dose. Ainda é um desafio, ainda temos muito que avançar. É isso que nos motiva de ter efetivamente equidade em saúde, e a vacina é um dos meios de protegermos toda a nossa sociedade de doenças que podem ser prevenidas pela vacinação. Agora, o Dia do Maracatu será celebrado todo 1º de agosto. Hoje, o presidente Lula sancionou o projeto de lei que cria a data comemorativa dessa importante manifestação cultural pernambucana. A nova lei é uma iniciativa da ex-deputada e atual ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e oficializa o Dia do Maracatu, comemorado em Pernambuco desde 1997. O Senado instalou hoje a CPI das BETs. A Comissão Parlamentar de Inquérito vai investigar possíveis crimes financeiros relacionados às apostas online. A chamada CPI das BETs será presidida pelo senador Irã, do PP de Roraima, e terá como relatora a senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul. Inicialmente, a previsão é que os trabalhos durem 130 dias. O objetivo é investigar o destino do dinheiro das apostas e saber se ele foi declarado à Receita Federal. Influenciadores digitais que divulgam as BETs pelas redes sociais estão na mira dos membros da comissão e deverão ser chamados para depor. Segundo o presidente da comissão, a investigação é importante para dar mais transparência e legalidade às apostas. Mas aqui eu acho que nós vamos corrigir um erro que nós cometemos no passado, porque nós não aprovamos os cassinos físicos, que são mais rastreáveis, mais fiscalizáveis, que geram mais emprego, enfim, e nós colocamos cassinos dentro da casa das pessoas. Já a CPI do Senado, que investiga a manipulação de jogos esportivos, aprovou hoje convidar para depor o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, acusado de ter levado cartão amarelo intencionalmente numa partida contra o Santos para beneficiar familiares. A comissão também aprovou a convocação do atacante Luiz Henrique, do Botafogo, suspeito de participar de um esquema de manipulação no campeonato espanhol. A data dos depoimentos ainda não foi marcada. Exclusivo. A produção do Rede TV News teve acesso ao depoimento da namorada do delator do PCC, executado na última sexta-feira no aeroporto de São Paulo, em Guarulhos. Maria Helena Paiva Antunes contou que durante a viagem que o casal fez a Maceió, ouviu a vítima falar sobre o pagamento da dívida que ele tinha com o PCC e que ele acreditava que estava sendo perseguido, isso em Alagoas. O repórter David Diogo está ao vivo na porta do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa e traz para a gente todas as informações deste caso, né, David? Boa noite para você. O que a namorada dele disse?
Boa noite, Augusto, Amanda e a todos que nos acompanham. Maria Helena Paiva Antunes declarou que conheceu Antônio Vinícius há cerca de 1 ano e meio, por meio de uma rede social, o Instagram, e que logo em seguida começou ali um relacionamento amoroso. Disse ainda que durante todo esse tempo viu Antônio Vinícius conversando ao telefone, dizendo que estava sofrendo ameaças de morte o tempo todo, essas mensagens via eletrônica. Eles viajaram para Alagoas com 2 homens que faziam a segurança do empresário, o motorista e Samuel, o segurança. Os 2 são policiais. De acordo com Maria, na quarta-feira passada, Antônio comentou que tinha visto lá em Alagoas um homem muito parecido com um dos que o ameaçavam. Afirmou que no mesmo dia ouviu Antônio Vinícius conversando ali ao telefone com uma pessoa que ele devia dinheiro e que logo em seguida determinou aos seguranças que fossem até Maceió buscar joias que seriam usadas como parte do pagamento dessa dívida. Ela informou ainda à autoridade policial que conhecia os policiais militares Samuel Ortiz, Adolfo, Jefferson e Romax, pois todos faziam a escolta do empresário, e que Samuel chegou antes ali no aeroporto de Maceió porque ele tinha que despachar uma arma de fogo. Ela também falou à autoridade policial que antes do embarque, Antônio Vinícius colocou um porta-joia dentro de uma bolsa de mão de Maria e também disse que soube do problema mecânico ali no carro dos seguranças só depois que desembarcaram no aeroporto de Guarulhos, quando Antônio Vinícius ligou o celular e disse que viu pouca coisa ali no momento do tiroteio, pois ela correu para se abrigar. Hoje, o Rede TV News conversou com o ex-advogado do empresário. Nós vamos acompanhar agora os desdobramentos desse caso na reportagem de Estela Freitas. O advogado Ivelson Salotto representava Antônio Vinícius Lopes Gritzbach desde fevereiro de 2022, quando ele foi preso, acusado de mandar matar 2 integrantes do PCC. Em junho desse ano, o advogado deixou o caso porque não concordou com a delação premiada. Eu entendi que quebrou a confiança estabelecida entre o profissional e o cliente e com os demais advogados que estavam também trabalhando paralelamente comigo. Que foi feita a delação premiada nas minhas costas, na minha sombra. Segundo o ex-advogado de Gritzbach, que conversou com a namorada e um funcionário do empresário, as joias que ele trazia na mala eram parte do pagamento de uma dívida. Ele acredita que junto com as joias possa ter sido colocado um rastreador para monitorar o trajeto de Gritzbach. Vinícius Gritzbach era jurado de morte pelo PCC e foi assassinado com 10 tiros de fuzil no Terminal 2 do Aeroporto Internacional de Guarulhos na sexta-feira passada. Um áudio de uma conversa entre um policial civil e um integrante do 1º Comando da capital mostra a negociação da morte do empresário. Você acha que no trem vai? Então, me liga, marca comigo, eu vou lá falar com o telefone, né? Comigo. Mas você acha que tá fácil para resolver ou tá complicado? Tá fácil, facinho. Passarinho tá voando direto? Não. Entendeu? Às vezes voa. Só que tem um segurança, né? Que é nós 2, né? Tá, tchau. De acordo com a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivana Davi, Gritzbach descumpriu o que está no Estatuto da Facção Criminosa. Quem trai a organização criminosa, denunciando ou noticiando circunstâncias, a pena é de morte. Quem desvia droga ou dinheiro da facção criminosa, a pena é de morte. E quem, eventualmente, mata um outro integrante da facção criminosa, como eles dizem, um irmão, também tem pena instituída lá pelo PCC, sob pena de morte. Esse alvo, teoricamente, ele cumpriu pelo menos 3 desses requisitos. Ele era réu e respondia a processo por lavar dinheiro da facção criminosa. Segundo a polícia, o empresário teria lavado 30 milhões de reais provenientes do tráfico de drogas. A maioria das operações era feita através da compra e venda de imóveis e postos de combustíveis.
Em março desse ano, ele assinou um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público, entregou esquemas do PCC e denunciou crimes de extorsão envolvendo policiais civis de São Paulo. Ainda segundo o Ministério Público, Gritzbach recusou o programa de proteção de testemunhas. Ele andava com 4 seguranças, PMs, que não estavam com ele no momento do ataque. Em depoimento, os agentes disseram que pararam num posto de gasolina e quando saíam para o aeroporto, o veículo não funcionou. 8 policiais militares foram afastados das funções, sendo que 4 deles já eram investigados por envolvimento com o PCC. Já existe um inquérito policial militar instaurado pela Corregedoria da Polícia Militar, apurando a conduta criminal dos policiais militares mencionados. Não só os que estavam ali realizando a escolta nesse dia, mas eventualmente de outros policiais militares envolvidos com qualquer indivíduo da facção criminosa, primeiro comando da capital. A Polícia Civil do Mato Grosso descobriu que a cantora trans conhecida como Santrosa foi executada a mando do Comando Vermelho. Segundo investigações, ela traficava drogas sintéticas. A facção teria avisado para ela que parasse com as vendas, mas a cantora recusou. Santrosa foi decapitada e seu corpo encontrado no domingo com as mãos e pés amarrados. A cantora foi candidata a vereadora nas eleições municipais deste ano, mas acabou ficando como suplente. Hoje é comemorado o Dia Nacional do Pantanal. A data foi criada em homenagem ao bioma e ao ambientalista Francisco Anselmo de Barros, que morreu após atear fogo ao próprio corpo durante um protesto contra a instalação de usinas de álcool e açúcar na bacia do Rio Paraguai. Essa data traz um alerta importante também. Veja só, um estudo divulgado hoje pelo MAP Biomas mostra que a área alagada do Pantanal diminuiu 61% entre 1985 e 2023. Uma queda acompanhada por períodos de secas prolongadas e cheias mais curtas. Segundo o levantamento, o ano de 2023 registrou 3,3 milhões de hectares de áreas alagadas. 38% mais seco que 2018, quando a área alagada no Pantanal ficou em 5,4 milhões de hectares. Já em relação à média histórica iniciada em 1985, essa redução de água foi ainda maior e chegou a 61%. E essa mudança nas áreas alagadas contribui para o aumento dos incêndios no Pantanal. Segundo o estudo, de 2019 a 2023, o fogo tem atingido locais que antes eram permanentemente alagados, mas que agora estão passando por períodos prolongados de seca. Durante esse tempo, os incêndios atingiram 5,8 milhões de hectares e as áreas mais afetadas foram aquelas que antes ficavam alagadas. Quantas mudanças, né? Valéria Luizetti, vamos com você, porque a previsão do tempo para amanhã promete. Você já antecipou desde ontem, falou que vem frio por aí, vem chuva, vem feriado também, mas quem está em São Paulo acho que vai ter oportunidades mais limitadas para curtir esse feriadão de 15 de novembro. Nos conte tudo, Valéria, boa noite. Pois é, boa noite, Amanda, Augusto, e boa noite a você que nos assiste. Como a Amanda disse, amanhã as chuvas serão intensas em várias regiões do país, mas elas mudam um pouquinho de configuração de acordo com o que a gente tem falado nos últimos dias. Como a gente pode ver no nosso mapa, isso acontece por conta dessa frente fria vinda do sul, que a partir dessa madrugada deve estacionar ali próximo à região sudeste. Por conta disso, amanhã chuvas mais intensas nos estados do norte, passando pelo centro-oeste, Minas Gerais até o Rio de Janeiro. Elas serão ainda mais intensas, há um alerta já em Goiás, Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul. Nas áreas em verde claro, há possibilidade de chuvas, mas mais isoladas ao longo do dia. O dia deve ficar estável mesmo nos estados do sul, no sul do Mato Grosso do Sul, em parte ali do Espírito Santo e também em alguns estados da região nordeste. Falando das temperaturas, amanhã, tanto no norte, no centro-oeste, quanto no nordeste, elas se mantêm elevadas, apesar dessa frente fria, ela deve atuar muito mais nas temperaturas dos estados do sudeste e principalmente do sul. Falando do sudeste, amanhã, máxima de 26 graus no Rio de Janeiro,
28 em Belo Horizonte e 34 em Vitória. Possibilidade de pancadas de chuvas ao longo de todo o dia, tanto no Rio de Janeiro quanto em Belo Horizonte. Um pouco mais intensas aí no Rio de Janeiro, um volume médio aí de 20 milímetros e um volume um pouco menos intenso em Belo Horizonte, por volta aí dos 13 milímetros. Falando de São Paulo, amanhã, como a gente já tinha falado ao longo dos dias, a frente fria derruba as temperaturas por aqui, máxima de 20 graus, mínima de 15, um volume de chuvas aí de 20 milímetros, ainda nem chega próximo do que a gente acompanhou na sexta-feira passada, né, que foram quase 70 milímetros, mas ainda assim um volume um pouco mais considerável. E conforme a gente vê, as temperaturas vão aumentando conforme o final de semana vem chegando. Na quinta-feira, as chuvas dão uma trégua, mas na sexta-feira elas já voltam a aparecer e, ao que tudo indica, a gente vai acompanhando, no final de semana elas serão mais intensas de novo. Amanda e Augusto. Não tá tão perdido assim, de repente não é um tá sol tudo 25 perdido. graus, não é ruim, fica no Dá meio pra dar um jeito Dá de pra aproveitar. curtir. Obrigada. Obrigado, Valéria. Por aqui, a proposta de emenda constitucional que vai detalhar o corte de gastos do governo deve ser enviada ao Congresso até quinta-feira, em mais um capítulo dos cortes que o governo estuda para alcançar a meta fiscal. Nós vamos agora direto a Brasília falar com o repórter Igor Damasceno, que traz todos os detalhes desses cortes para a gente ao vivo. Boa noite, Igor. Augusto, boa noite a você, também a Amanda, boa noite a todos que nos acompanham. O texto da PEC ainda está sendo discutido pela equipe econômica do governo federal. Hoje foi mais um dia de reunião com o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto. Inclusive, um novo ministro foi chamado para essa rodada de reuniões, desta vez Múcio Monteiro, da Defesa. A pasta, que tem o 5º maior orçamento da esplanada dos ministérios, pode também entrar no cronograma de corte de gastos, se juntando, por exemplo, a saúde, educação, também trabalho, previdência social, enfim. Segundo o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, a elaboração dessa proposta já está na fase final e depende apenas da aprovação da Casa Civil para ser enviada ao Congresso Nacional. Inclusive, o presidente Lula quer marcar um encontro com os presidentes da Câmara e também do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, com o objetivo de evitar mudanças significativas no texto dessa PEC. Hoje, durante a COP29, que acontece no Azerbaijão, o vice-presidente e também ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, disse que o governo federal vai sim cumprir a meta fiscal. A Alckmin tem participado de algumas reuniões, participou inclusive na semana passada aqui no Palácio do Planalto, e ele afirmou que o presidente Lula deixou bem claro que o governo federal vai cumprir rigorosamente aquilo que está previsto no arcabouço. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Igor. Deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovaram hoje o projeto de lei que proíbe o uso de celulares por estudantes nas escolas públicas e privadas do Estado. Agora, falta apenas a sanção do governador Tarcísio de Freitas. A lei passará a valer a partir do ano que vem. E uma polêmica no maior parque de São Paulo. Depois de ser concedido à iniciativa privada há 4 anos, o Ibirapuera vai começar a cobrar das assessorias esportivas pelo uso do espaço. Há mais de 20 anos, a Luciana é treinadora de corridas e 2 vezes por semana dá assessoria esportiva para um grupo de alunos que se exercita no Parque do Ibirapuera. A gente se encontra, troca ideia, fala besteira, tal. E aí cada um sai para fazer seu treino. Aí termina o treino, troca ideia com o treinador. Aí a gente dá uma dica, um pitaco daqui, um pitaco dali. Então é assim que funciona. Ela afirma que a cobrança de uma taxa para os assessores esportivos teria que ser repassada para os alunos, o que, na opinião dela, seria desleal. Os valores poderiam variar de R$ 240 a R$ 1.500, a depender da quantidade de alunos por grupo. Segundo a concessionária do parque, a cobrança será por meio de planos anuais e semestrais. Quem se manifestou contra a decisão foi a Associação dos Treinadores de Corrida de São Paulo, afirmando que as assessorias esportivas encontram seus alunos no Parque Ibirapuera, assim como fazem em praças e ruas da cidade, que são locais públicos.
A URB, a concessionária responsável pela gestão do Ibirapuera, diz que a cobrança de tarifa está prevista no plano diretor da cidade e também no contrato de concessão do parque e que a medida vai contribuir para a manutenção do espaço e vai ajudar a organizar o trabalho feito pelas empresas. A presidente da Associação dos Treinadores de Corrida de São Paulo alega que a entidade tentou manter diálogo com a administração do parque sobre esse assunto e, inclusive, apresentou alternativas para resolver o impasse, mas as propostas foram recusadas. Acho que uma coisa que a gente tem que deixar muito bem clara, a ATC e os associados treinadores não somos contra a cobrança da taxa. A questão é como ela está sendo feita, né? Como ela está sendo negociada. Não teve uma negociação, participamos das reuniões, mas fizemos algumas contrapropostas que sempre foi recusado. 20 detentos fugiram hoje de manhã da penitenciária Irmão Guido, na zona sul de Teresina, Piauí. Segundo as investigações, os presos escaparam pelas aberturas da ventilação. 3 detentos foram recapturados. As forças de segurança do estado seguem à procura dos outros fugitivos. E o Rede TV News desta terça-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Muito obrigada pela audiência. Nos vemos amanhã a partir das 7h20 da noite. Até lá. Boa noite.